Quando uma pessoa chega em vias de fato, ou seja, e vai lá e tira a própria vida. Tem inúmeras, até fiz uma enquete aqui no canal, quem ainda não selecionou o que acha. Muitas pessoas, ou você acha que a pessoa chega a fazer isso por influência de pessoas em volta, pela árvore genealógica, ou seja, é algo que vem de seus antepassados, por questão de desequilíbrio, puro desequilíbrio mental, até que ponto isso é. E eu não lembro qual foi a quarta opção que eu coloquei ali para as pessoas opinarem. Desequilíbrio, peer pressure, que seria justamente a exposição pública. Okay. A pressão que a exposição pública traz para aquela pessoa. Então não é nem o amigo que está ali influenciando alguma... Não. Então eu coloquei ali algumas coisas. E por que eu estou citando dessa maneira? Porque quando você estuda, então, a árvore daquela pessoa, você vai me mostrar aqui agora, inclusive, sobre o PC Siqueira. Mais um detalhe, por que trouxemos à tona o caso do PC Siqueira? Voltou agora em pauta, depois de algum tempo, ele tirou a vida dele, infelizmente, no final do ano de 2023, dezembro, se eu não me engano. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Maria Watanabe, que é quem estava com ele no momento. Ela contou a história dela. Outras várias pessoas que conhecem, conviveram com o PC Siqueira, entraram em contato comigo. Inclusive, falei com o pai do PC Siqueira. Não estou aqui atrás de investigação criminal, para deixar bem claro. E a Letícia, que é expert, e ela pode explicar muita coisa dos porquês, de repente, independentemente de quem estava em volta do PC. E esse assunto, como voltou à tona na mídia, porque estão investigando novamente, abriram as investigações novamente, não sei se já fecharam de novo, sabe, Antônio? Não sei se já encerraram novamente, mas a gente achou importante, porque não se trata necessariamente de culpados, e é por isso que a Letícia está aqui. Para explicar as coisas. Não é justificar, culpar, apontar dedo, é explicar. E com a árvore genealógica é possível explicar. O que você faz com aquela explicação, aí cabe a sua continuidade do assunto. Então, exatamente. Letícia, voltando então, dê só essa breve aqui para as pessoas também entenderem por que especificamente falar do PC Siqueira desse caso. Beleza. Então, quando ele chega no ponto de tirar a própria vida, eu, como leigo e não psicogenealogista, entendo assim, poxa, uma série de coisas. Ele pode estar desequilibrado mentalmente, ele pode estar entorpecido, ele pode estar em depressão, ele pode estar não aguentando aquela pressão toda sobre pedô, que todo mundo sabe o que foi acusado, um monte de coisa. Sim. Mas também ele pode sim já estar com quase como um destino traçado. E esse é o ponto que você vai contar. O que você, na sua visão, entende que traz mesmo esse destino para aquela pessoa, esse traçado, e se é que é possível mudar? Tá. Eu entendo que são todas as coisas que você falou. Vamos botar em ordem e hierarquia aqui. Ótimo. A primeira coisa é o programa da árvore genealógica. O programa da nossa árvore genealógica, nossa mente, ela é 95% inconsciente. E quando a gente fala do inconsciente, a gente tem que citar um Jung, que é um cara referência na área. Ele diz o seguinte: até que te tornes consciente, o inconsciente vai dirigir a tua vida e tu vai chamar destino. Por quê? Porque a nossa mente inconsciente, ela não é lógica, ela é simbólica. Ela governa a gente. Às vezes a gente está vindo para um determinado lugar, pensando em outras coisas, e o nosso inconsciente nos coloca numa estrada que a gente já conhece, por exemplo, indo para nossa casa. Por quê? Porque a gente estava distraído. Então, o nosso inconsciente, ele tem mecanismos de sobrevivência, adaptação, e nossa mente ela é dividida em 3. Neocórtex, que é o cérebro pensante, o cérebro límbico, que é o cérebro emocional, e o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano ele tem programas arcaicos da própria árvore genealógica. Então, o que foi vivido em desequilíbrio na nossa árvore, ele vai atuar como mecanismo de defesa e proteção. Por conta disso, nós muitas vezes atraímos situações da árvore genealógica para ressignificar. Então, imagine que a gente tenha na nossa árvore genealógica alguém que tenha morrido afogado. Como que eu vou resolver o meu pânico de água? Se eu não, a partir de uma lei que rege o universo, se eu não atrair situações para eu resolver o meu medo de água. Então eu tenho programas da árvore genealógica, mas eu tenho uma lei que rege a vida. Ou seja, vai trazer para isso de qualquer maneira. E vai atrair. Então, quando você me diz, será que são as pessoas no entorno? Eu vou te dizer, a gente atrai aquilo que nós somos. Nós atraímos por identidade de forma. Nós vamos falar sobre isso, porque dentro da entrevista da Maria, né, e o que a gente vai trazer aqui, bem como você bem falou, é um olhar sobre o que foi falado
de forma pública. Os Exatamente. dados que a gente tem aqui são dados públicos. E é um olhar da psicogenealogia, né? É um olhar reflexivo, para que a gente leve as pessoas a refletir sobre não o porquê, mas o para quê, né? E dentro da psicogenealogia a gente descubra os programantes. Então, na árvore dele, ele tem programantes. E eu trouxe aqui para a gente, né, ilustrar um pouco essa nossa conversa, porque às vezes a gente fala um pouco de mente. Nós temos que falar também sobre espiritualidade, porque nós somos um ser espiritual, né? E a Maria falou algo muito impactante na entrevista que tu fizestes, que no dia que ele cometeu, né, esse evento, o espelho da sala estourou. Sim, é verdade, ela falou. Nós somos energia, né? Então, antes que a gente fale sobre questões espirituais, e nós somos uma alma, nós vamos falar de mente. Eu trouxe aqui, para embasar a fundamentação do que a gente chama de síndrome do Gizan, porque o PC Siqueira, ele tem uma configuração típica do que nós, psicogenealogistas, chamamos de síndrome do Gizan. O que é a síndrome do Gizan? A própria palavra Gizan, ou jacente, significa aquele que jaz. Então, se nós temos uma morte mal elaborada na árvore genealógica, lutos, situações em desequilíbrio, nós vamos atrair a repetição desse processo com o objetivo de ressignificar. E isso é uma oportunidade de transcendência e equilíbrio.